Olá, meu nome é Fernanda Spilimbergo, eu sou médica pneumologista do Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de Porto Alegre e gostaria de conversar hoje aqui com vocês sobre um tema bastante interessante que é a hipertensão arterial pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma doença crônica, né? Atualmente não tem cura, mas nós temos diversos tipos de medicamentos disponíveis para o tratamento da doença. Acaba sendo uma doença bastante complexa, né? Então o paciente deve ser avaliado, diagnosticado e acompanhado em centros de referência devido à complexidade da doença. Felizmente, é uma doença rara, né? Então acomete cerca de 15 a 50 pessoas por milhão de habitantes e compromete uma idade média mais ou menos de 40 a 50 anos. Então a doença existe em crianças também, existe em idosos, mas a média de idade acaba acometendo adultos jovens, né? Para a gente entender um pouquinho como é que acontece a doença, eu coloquei aqui essa figura mostrando a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, para a gente entender, aqui no lado esquerdo do coração a gente vai ter o sangue oxigenado, o sangue arterial, que vai através da aorta, né, distribui esse sangue para todos os órgãos, né, então vai para todo o organismo, e a pressão dentro dessa circulação é aquela pressão que a gente avalia, né, que a gente mede no braço, que é o 120 por 80 normal, que a gente chama de hipertensão, a pressão sistêmica, tá? Bom, esse sangue então oxigenado, ele passa por todos os órgãos, e aí o sangue venoso, que é aquele sangue pobre em oxigênio, ele vai retornar para o lado direito do coração, e aqui do lado direito do coração ele vai através das artérias pulmonares para os pulmões, onde esse sangue vai ser oxigenado, né? Essa aqui é a circulação pulmonar, e a pressão dentro dessa circulação é uma pressão, a pressão normal é em torno de 14 milímetros de mercúrio, ela varia de 8 a quase a 20, mas é mais ou menos em torno de 14 milímetros de mercúrio é o valor de pressão dentro desse sistema. Então, a gente vai dizer que existe uma hipertensão pulmonar quando essa pressão média da artéria pulmonar for maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio. É o que a gente considera dar o diagnóstico como hipertensão pulmonar. Então, como é que isso vai acontecer? Aqui a gente tem um pulmão, então aqui nós temos um vaso normal, né? Onde a gente vê o vaso direitinho, com o diâmetro adequado, onde o sangue flui livremente, né? E aqui a gente tem um vaso com uma hipertensão pulmonar. A gente vê que esse vaso tem um diâmetro bem diminuído, né? O sangue vai ter uma limitação, tem uma diminuição do fluxo sanguíneo. Existe um espessamento aqui dentro do endotélio, da camada íntima, que a gente chama, que é essa parte de dentro, né? E com esse espessamento, o diâmetro do vaso fica muito menor, né? E esse fluxo vai ter uma certa resistência. Então, existe um aumento de resistência dentro desse fluxo do sistema pulmonar. E com isso, com esse aumento de resistência, vai aumentar toda a pressão dentro daquele circuito da pressão pulmonar. Como na verdade essa circulação está relacionada com o lado direito do coração, esse lado, ó, o coração é como se fosse uma bomba, então ele vai ter que fazer um pouquinho mais de força para poder levar para frente aquele sangue que está com uma resistência aumentada, com uma pressão aumentada. Então, com o passar do tempo, pode haver um comprometimento do lado direito do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca direita ou cor pulmonar. Então, todo o objetivo do tratamento da hipertensão pulmonar, uma vez diagnosticada, vai ser justamente preservar o coração direito, evitar que haja essa situação de insuficiência cardíaca direita, que seria o estágio final, né, da hipertensão pulmonar, do paciente com hipertensão pulmonar. Bom, e aí como é que se apresenta? Quais são os sintomas? O sintoma mais frequente vai ser a falta de ar. É uma falta de ar progressiva, inicialmente aos grandes esforços, e que vai piorando gradativamente até os esforços mínimos, né, aos esforços habituais. O grande problema é que a falta de ar é um sintoma muito inespecífico, porque ele é presente na maior parte das doenças respiratórias. Então, o diagnóstico desse paciente acaba sendo mais tardio, porque o paciente é tratado por asmático, com alguma broncopatia crônica, que são doenças mais frequentes no nosso meio, né? A gente tem que lembrar que a hipertensão pulmonar é uma doença rara. Então, isso faz com que muitas vezes a doença tenha um tempo de diagnóstico muito longo, né? O paciente às vezes fica 2, 3 anos para fazer o diagnóstico. Então, a falta de ar é um dos sintomas mais predominantes, seguido de cansaço, tonturas,
palpitações, né, dor pré-cordial. Naqueles estágios mais avançados da doença, onde a gente já tem um comprometimento do coração direito, a gente vai ter aquelas manifestações de insuficiência cardíaca direita. Então, o paciente pode ficar inchado, com as pernas inchadas, né, edema de membros inferiores, que a gente chama, ascite, que é aquela barriga grande, né, as extremidades arroxeadas, a boca também arroxeada, que a gente chama de cianose. Então, isso vão ser manifestações de um estágio mais tardio da doença, né? Bom, e aí, como é que vai ser a avaliação diagnóstica? Quando eu suspeito, então, da hipertensão pulmonar, o nosso exame de rastreamento, de triagem, vai ser o ecocardiograma, né? Que é um exame bastante simples, um exame não invasivo. E se esse ecocardiograma mostrar sinais de hipertensão pulmonar, a gente deve investigar quais são as causas mais comuns que estão relacionadas com a doença. A gente tem que saber que a hipertensão pulmonar é uma doença que ela pode ser secundária a outras doenças podem levar a um aumento de pressão na circulação pulmonar, ou ela pode ser idiopática, né, quando ela não está relacionada com nada, como se ela fosse primária, digamos assim. Então, entre as causas mais comuns que a gente tem que investigar, vai ser doença cardíaca esquerda, então, que é aquele comprometimento do lado esquerdo do coração, né, com insuficiência cardíaca esquerda, com valvulopatias, e que a gente vai ver mais em pacientes de mais idade. As pneumopatias, né, as doenças crônicas pulmonares, como fibrose pulmonar, aquele DBOC severo, ou situações de hipóxia, que significa situações de baixa de oxigênio, né, isso pode levar a uma hipertensão pulmonar. A embolia pulmonar crônica, que a gente chama de TEP crônico, também é uma causa que tem que ser avaliada e excluída, porque ela é muito frequente, né, relacionado com a hipertensão pulmonar. E além disso, tem outras doenças, como doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doenças crônicas do fígado, né, com cirrose, que a gente vai ter uma hipertensão porto-pulmonar, HIV, as cardiopatias congênitas, que também são bem frequentes, que são aquelas comunicações entre o lado direito e esquerdo do coração. Então, quando o paciente tem aquele sopro, né, é uma das coisas que tem que ser avaliadas, né, CIA, CIV, forame oval patente. Esquistossomose, que é menos comum, HIV. Então, existe uma série de doenças que tem que ser investigadas, que a gente tem que excluir, para eu poder saber se essa hipertensão pulmonar é secundária ou se ela é idiopática. Isso vai diferir no tratamento, né, do nosso doente. Então, isso é bem importante. Então, aqui a gente tem um raio-x de tórax, aqui já é num estágio mais avançado, com uma área cardíaca aumentada, com o tronco da pulmonar alargado, as artérias pulmonares também, né? O eletrocardiograma é um exame que também vai nos dar algumas pistas diagnósticas, com sobrecarga de câmaras cardíacas direitas. O ecocardiograma, como eu falei, que além de nos dar o diagnóstico, o rastreamento, né, ele nos mostra aqui cavidades cardíacas direitas bastante aumentadas em relação à esquerda, isso aqui deveria ser o contrário, né, mas o ecocardio também serve para a gente avaliar outras situações que podem causar, como as cardiopatias congênitas, como as valvulopatias, né. A tomografia de tórax, aqui que a gente avalia vasos pulmonares, esse é um tronco da artéria pulmonar bastante dilatado e as artérias pulmonares aumentadas também em relação à aorta, ó. Isso aqui deveria ter uma relação menor, né? A tomografia também vai nos ajudar na questão da embolia pulmonar crônica ou naquelas doenças pulmonares crônicas que vão comprometer o pulmão, o parênquima pulmonar. E, por fim, o nosso exame, que é o diagnóstico, que é o padrão ouro, que todo paciente tem que fazer para a gente firmar o diagnóstico da hipertensão pulmonar, que é o cateterismo cardíaco direito. Esse é um exame invasivo, né? Então, é colocado um catéter que vem através da perna, da femoral ou do braço, né? E ele vai até lá ao lado direito do coração, onde vão ser feitas as medidas de pressões pulmonares, né? E também onde a gente vai fazer a diferença, a gente vai tentar identificar se essa hipertensão pulmonar, esse aumento da pressão na circulação pulmonar, foi às custas do sistema arterial, né? Que a gente chama de hipertensão pré-capilar, ou às custas do sistema venoso, que a gente chama de hipertensão pós-capilar. Isso é muito importante a gente ter essa diferença no que tange ao tratamento, né? Porque o grupo que tem terapia específica, tratamento específico, com drogas vasodilatadoras específicas, vai ser a hipertensão arterial pulmonar. Isso é importante, muda muito a questão do tratamento. Nos outros casos, geralmente a terapia é outra, ela vai estar mais direcionada com a doença de base do paciente,
Então, a gente tem que saber, através desse exame, essa informação. Além de que esse é o único exame que a gente vai conseguir avaliar como é que está o nosso coração direito, né? Como é que está o lado direito do coração, como é que está o débito cardíaco, o índice cardíaco, como é que está a força da bomba cardíaca. É através desse exame do cateterismo, que é o padrão ouro, que tem que ser feito para dar o diagnóstico e que vai ser um exame repetido para a gente avaliar como é que está o acompanhamento do paciente, né? Como é que esse paciente está respondendo ao tratamento oferecido, né? Bom, além disso, como eu falei, é uma doença complexa. A gente tem que ir lá fazer o diagnóstico, a gente tem que tentar identificar se é mais arterial ou venosa, pré ou pós-capilar, e a gente vai tem que classificar esse paciente dentro dessa classificação clínica de hipertensão pulmonar. Então, existem 5 grupos que eu vou ter que tentar colocar o meu paciente, né? A hipertensão arterial pulmonar, que foi essa que a gente falou, que é a única que tem terapia específica com drogas vasodilatadoras. Dentro desse grupo é arterial, então é aquela pré-capilar que a gente falou. E dentro desse grupo a gente tem a hipertensão idiopática, que é aquela que quando não tem nenhuma causa secundária, a gente chama ela de idiopática, seria primária, digamos assim. Então é a idiopática. Aqui dentro desse grupo existe também as doenças reumatológicas, HIV, portopulmonar, esquistossomose, congênitas, todos está dentro desse grupo que é o nosso interesse maior, né? Que é o grupo que a gente vai tratar. O grupo 2 vai ser aqueles pacientes que têm uma hipertensão pulmonar secundária às doenças do coração esquerdo. Então, aqui, como eu já falei, são pacientes mais idosos, que têm lá uma insuficiência cardíaca esquerda, uma valvulopatia, então, alterações do coração esquerdo. E aqui é um tipo de hipertensão que ela é pós-capilar, né? Ela é às custas do sistema venoso. E, inclusive, o tratamento, essa terapia específica com drogas vasodilatadoras não é indicada nesse grupo. Né? Aqui nesses outros grupos o tratamento é da doença de base, eu vou tratar a doença que o paciente tem que causou a hipertensão pulmonar. No grupo 3 vai ser a hipertensão pulmonar associada com as doenças respiratórias, né, crônicas, então fibrose pulmonar, aquela pneumopatia crônica grave, né, ou doenças que causam hipóxia, né, que causam diminuição do fluxo de oxigênio. O grupo 4 é o grupo que a hipertensão secundária é o tromboembolismo pulmonar crônico. Esse aqui é o único grupo que é potencialmente curável. Então, o paciente, a embolia pulmonar crônica, então, são aqueles coágulos, né, que vão para o pulmão, que vão obstruir as artérias pulmonares e que vai fazer com que haja um aumento de pressão, aumenta a resistência e cause hipertensão pulmonar. Conforme a localização desse trombo, aqueles trombos mais centrais que podem ser removidos cirurgicamente, é uma cirurgia que a gente chama de tromboendarterectomia, esse paciente é um paciente que pode se curar da hipertensão pulmonar. Esse é o único grupo onde isso acontece, né? E o grupo 5 é uma miscelânea, uma etiologia multifatorial desconhecida, tá? Então, a gente tem que tentar classificar o meu doente para poder instituir o tratamento. Bom, por fim, paciente diagnosticado. Esse aqui é complexo, mas é só para a gente tentar entender que é bem assim mesmo, né? O paciente vai ser tratado, tem uma série de exames que a gente tem que avaliar para ver qual é a melhor terapia, e aí a gente tem que avaliar como é que está esse paciente para eu saber se a gente vai tratar ele com monoterapia, com uma droga, tratar ele com terapia dupla combinada, terapia tripla combinada, e isso vai ser de acordo com a estratificação de risco desse paciente. Então, tem vários exames que a gente faz para a gente ver como é que é o estado desse paciente atual, e para ver como é que vai ser o tipo de tratamento que a gente vai oferecer. Hoje em dia a gente tem várias drogas, né, vários medicamentos disponíveis, né, que vão sendo tratados e combinados conforme a estratificação, como eu falei. Esse paciente vai ser reavaliado frequentemente a cada 3 a 6 meses, então tem uma série de exames que se faz. Aqui a gente avalia a classe funcional, que é como é que o paciente está se sentindo, o teste de caminhada, que é aquele testezinho que faz um corredor, que ele caminha 6 minutos e a gente vai avaliar a distância percorrida, alguns exames laboratoriais, ecocardiograma, e existem alguns parâmetros, alguns objetivos que a gente quer atingir nesses exames, e aí conforme esses valores a gente vai classificar esse paciente em baixo risco, em risco intermediário ou em alto risco. E conforme esse paciente está bem em baixo risco, a gente mantém a terapia. Se ele já está em risco intermediário ou alto risco, a gente vai ter que ir lá adicionando, né, dupla terapia, tripla terapia. E naquelas situações em que a gente já tem uma terapia bastante otimizada, esse paciente e não está funcionando, esse paciente vai ser encaminhado para transplante pulmonar, né, que seria o nosso caminho final, digamos assim. Que é a cura do paciente, mas que a gente sabe que é uma coisa bastante complexa, né? Na verdade, a gente está trocando uma doença por outra. O paciente transplantado vai ter que seguir um acompanhamento
contínuo também, com o uso de drogas imunossupressoras. Então, a gente tenta adiar ao máximo esse transplante pulmonar, tendo em vista que também ele tem uma sobrevida. Então, todo o objetivo do tratamento é isso, né? Então, esse paciente, como eu falei, ele vai ser sempre acompanhado a cada 3 a 6 meses com essa estratificação para a gente ajustar a terapia. E com isso a gente vê o que pode acrescentar. Felizmente, essa é uma doença que tem muitos estudos acontecendo, tem muitas drogas novas vindo, né? Com novas vias de ação, com novos meios de ação. Então a gente acredita muito que a gente pode chegar numa melhora bastante significativa do nosso paciente. Mas como a gente viu, é uma doença complexa. Então é uma doença que tem que ser avaliada e tem que ser acompanhada em centros de referência. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? E eu acho que é isso. Então, acho que são essas as informações que eu queria dar por hoje e eu espero ter ajudado vocês.